Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Vamos saber qual é a agenda dos candidatos que estão disputando o governo da Paraíba nesta quinta-feira. O candidato João Azevedo, do PSB, após entrevistas na Rádio Arapuã, segue para o encontro com entidades ligadas ao trade turístico. Logo em seguida, ele se reúne com dirigentes de entidades da área de segurança pública. Logo mais à noite, ele participa de uma plenária com movimentos sociais no Sindicato dos Bancários em João Pessoa. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, à tarde tem reunião de adesão política e à noite participa de uma reunião com equipes de campanha. Ok, vamos direto para Brasília com o Napoleão de Castro, está lá na capital federal e traz as notícias desta quinta-feira. Napoleão, muito boa tarde, querido. Meu abraço, Luiz. Muito boa tarde a você. Cumprimentar o nosso telespectador. A gente volta de Brasília nesta quinta-feira com as informações e os bastidores aqui direto da capital federal. E a nossa reportagem em Brasília, nesta quinta-feira, destaca o projeto aprovado no plenário da Câmara dos Deputados, plenário Ulisses Guimarães, cujo objetivo é o socorro financeiro às entidades filantrópicas que trabalham com saúde no país em apoio ao trabalho do SUS, as chamadas Santas Casas. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei complementar PLP 7 de 2022, que destina 2 bilhões de reais para o custeio dos serviços prestados por estas entidades. A partir de agora, não só nos 26 estados da Federação, no Distrito Federal e também nos municípios de todo o país, que poderão ser utilizados até o final de 2023. Caso os saldos sejam insuficientes para o pagamento das Santas Casas, a União também poderá transferir as diferenças e, se houver sobra de recursos, eles poderão ser aplicados em outras ações de saúde pelas Santas Casas. As regras para os pagamentos das entidades serão definidas pelo Poder Executivo. O texto destina a transparência no repasse e obriga a transferência dos créditos até 30 dias depois da publicação pelo Diário Oficial da União. Essa era uma luta antiga da Frente Parlamentar das Santas Casas no Congresso Nacional, de entidades que tanto serviço prestam à saúde pública em todo o país. As informações de Brasília para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Ok, comigo aqui é a desembargadora Fátima Maranhão, ela que está na vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e na corregedoria do TRE do Estado. A senhora fica na vice-presidência, no TRE, até quando, desembargadora? São biênios, não é? Cada desembargador do Tribunal de Justiça Estadual passa um biênio no Tribunal Regional Eleitoral. Esse biênio é geralmente um ano como vice-presidente e corregedora, acumula, e um ano como presidente. Entretanto, houve uma quebra por conta do desembargador José Aurélio, que aposentou-se recentemente, ter renunciado ao TRE antes de completar o biênio. Então, eu fico 8 meses como corregedora e vice-presidente e 1 ano e 4 meses como presidente. A senhora assume a presidência do TRE agora? Dia 11 de novembro. 11 de novembro, a senhora assume a presidência do TRE da Paraíba. Sim. E fica na presidência até? Até março de 2024. Tá, a senhora imposta, então, os... Diploma, não é? Faço a diplomação dos eleitos com muita alegria. Agora, 2023, muita alegria. E segue até março de 2024. Né? A senhora tem discutido, tem escrito livros, inclusive, sobre direito eleitoral. Na sua visão, o que é que mudaria? Que livro é esse que a senhora está lançando agora na questão do direito eleitoral? Na sua visão, o que é que a gente precisaria avançar do ponto de vista de legislação eleitoral aqui no país? Com relação à legislação eleitoral, nós temos grandes expoentes da nossa legislação. Inclusive, nós temos uma ministra, a doutora Maria Cláudia, ministra do TSE. Eu atribuo a uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci em matéria de legislação eleitoral. Muito competente e muito simpática, uma pessoa muito afável. Eu fico muito feliz, Luiz, e me permita fazer esse realce, porque eu sou adepta à luta feminina. Não que a mulher venha para competir com o homem, mas para somar, para mostrar que tem o mesmo valor, que tem a mesma competência. Quando eu entro no Tribunal Regional Eleitoral, esse ano, no início desse ano, em março, eu verifiquei que alguns termos
que são usados pela Justiça Eleitoral não são termos corriqueiros para o linguajar, inclusive jurídico. Então, nós nos sentamos, meu assessor, Renato César, que é do Instituto Histórico e Geográfico, um escritor muito inteligente, e nós nos sentamos para fazer uma pesquisa, chamamos também as pessoas que poderiam colaborar na corregedoria, exemplo de Vanessa Egito, tão conhecida pela sua participação. Sim, sempre solista conosco. Na sua participação nos processos eleitorais. Então, nós nos reunimos e compilamos termos jurídicos, que é muito importante, creio eu, que os advogados tenham conhecimento e as partes também. Nós vamos publicar Dicionário de Direito Eleitoral. E em honra aos 90 anos da Justiça Eleitoral, que nós ainda estamos a celebrar. A autoria de Renato César e Maria de Fátima Maranhão. Muito bom inclusive para a gente, da imprensa, né? Isso. Do ponto de vista de nós vamos lhe mandar um exemplar. Muito bom, tá certo. Vamos marcar a data do lançamento, esperamos contar com a sua presença e de todos que gostariam de conhecer melhor o direito eleitoral. E a senhora volta aqui para falar especificamente do livro, que é importante tornar acessível de fato, compreensível, né, para todos, e não, a lei quando ela é inacessível, naturalmente ela não consegue cumprir o seu papel. Esse dicionário não é aquele dicionário formal de sinônimos nem antônimos, é dicionário descritivo dos termos utilizados pela Justiça Eleitoral. Muito bom. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui para lhe perguntar, a senhora naturalmente não tem como não falar em eleições e nós não lembrarmos como um todo do ex-governador, do senador José Targino Maranhão. A Paraíba toda acompanhou os últimos momentos e a sua belíssima relação de amor, de matrimônio com o senador Maranhão na luta dele, logo depois das eleições de 2020, inclusive, né? Logo depois das eleições de 2020, que ele acompanhou ali de perto. Como é e como tem sido, desembargadora, esses anos e passar por uma eleição sem a presença dele, que era sempre uma figura muito marcante, seja disputando ou seja naturalmente participando da eleição, desde que eu me entendo como jornalista, não tinha uma eleição sem a participação do senador Maranhão. Eu sempre digo às pessoas, sabe, Luiz, que desde que eu nasci, que eu vivo num mundo de eleições, eu vivo no mundo político. Meu pai foi deputado, várias legislaturas, também vereador aqui de João Pessoa, Maranhão, deputado, governador, senador. Então, eu tive essa convivência política em meu lar. Mas era uma convivência bem salutar, porque os homens políticos da minha vida, Valdir Bezerra e José Maranhão, eram estadistas, que colocavam a política no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais puro da palavra, como ideal de vida. E eu digo que eu sempre participei da política como assistente, não é? Do lado de um lado. Agora, como eu estou de outro lado da cadeira, eu sou sincera. Eu preferia nunca ocupar um cargo de destaque no Tribunal Regional Eleitoral. Desculpa. Não, claro, a gente... E ter meu marido ao meu lado, porque mesmo quando ele não era candidato, nós dois optávamos para que eu não aceitasse ocupar cargo no Tribunal Regional Eleitoral por uma questão ética, porque os adversários poderiam questionar a lisura das minhas decisões. E eu não gostaria que tal acontecesse. Então, por uma questão ética, nós decidíamos sempre que eu ficaria só na Justiça Comum e não aceitaria cargo no TRE, porque o cargo do TRE é um rodízio natural no Tribunal de Justiça entre os desembargadores. Eu já renunciei ao TRE, quando meu marido estava aqui, umas 10 vezes. Não renuncio. É uma honra o meu tribunal me indicar, mas eu renuncio por uma questão ética. E esse princípio ético norteou a vida todinha de Zé Maranhão. Eu espero continuar norteando nossas vidas, minha, dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a política, no bom sentido, é excelente. Porque a política é que decide o destino de um Estado, de uma nação, de um povo. Mas seja essa política ética baseada nos princípios da moralidade e da honestidade. Foi assim que eu cresci, foi assim que eu aprendi, é assim que eu pretendo continuar minha vida, honrando o nome de José Targino Maranhão. E a Paraíba acompanhou isso de perto.
A senhora, muita gente falou assim, olha, o senador Maranhão, ele estava na eleição de 2020, ele vibrava tudo. A senhora acha que não tinha como mudar o destino dele? Era o caminho dele, não tinha que alguém dissesse assim, ô Maranhão, não vá para essa eleição não vá para isso, não vá para aquilo, não tinha como. Era desobediente nesse sentido. Era. Eu pedia, meu amor, fique em casa, meu amor, fique em casa. Mas ele dizia, eu preciso do calor das ruas. Mas você não é candidato. Ele disse, mas eu tenho que apoiar os meus candidatos. Eles emprestaram o nome para a minha legenda. E eu sou responsável pelo meu partido. Eu tenho que dar esse apoio pessoal ao candidato. E eu creio que tudo tem um sentido na vida. Não há uma folha de papel que caia, uma folha de uma árvore, uma folha de papel no chão, que não seja permitido pelo Senhor. E como uma mulher de fé, eu creio que Deus reservou para Maranhão uma hora diferenciada. Morreu como símbolo. Luiz, me permita fazer um registro. Por favor. Me permita. Eu gosto de partilhar esses momentos com a Paraíba. Quando um mês sem ver meu marido, porque ele foi para São Paulo com minha filha. E nossos filhos ficaram revezando. Maria Alice, Leônidas e Letícia. Porque eu estava com Covid aqui em João Pessoa. E quando 1º de janeiro eu disse, eu vou iniciar o ano vendo meu amor, pegando em suas mãos, beijando sua fronte. E quando eu chego lá no hospital, a médica disse, ele já tinha sido curado do Covid, mas estava com problema respiratório, pulmonar. Sequela do Covid atingindo o seu pulmão. E a médica disse, eu vou diminuir o oxigênio para que ele possa lhe ouvir e se comunicar com você. Quando eu disse, meu amor, estou aqui, vim para lhe trazer minha força para você sair dessa, vamos confiar em Deus. Aí ele, com muita dificuldade, ele fala, vacina. Eu disse, vacina, sem entender, minha filha me ajudando e terminando dizendo, meu amor, vacina não adianta, você já ficou bom do Covid. Aí ele fez, para o povo. Ele ainda... As últimas palavras do meu marido não foi, eu te amo, não foi, cuide da minha família, olhe os nossos negócios. As últimas palavras do meu marido foi vacina para o povo. Palavra de quem? De um estadista. De um estadista. Ele estava sofrendo tanto e não queria que o seu povo sofresse a dor que ele estava sofrendo em decorrência do Covid, que atinge todos os órgãos como um vírus mortal. Ou seja, atingia, graças a Deus chegou a vacina. Essa cena que a senhora está retratando, desembargadora, na verdade resume toda uma história de décadas de dedicação dele ao serviço público e ao bem público. E ao bem público. Uma frase só ali, talvez consciente até do encerramento da sua missão na Terra e fez... Muito bonito. Não tinha ouvido ainda sobre esse episódio. Para a gente fechar, deixa eu lhe perguntar aqui também, dentro desse legado do senador Maranhão, na família, tem alguém que está olhando para as futuras eleições, ou dentro da descendência, ou não? No momento, não. Você sabe que Maranhão tem sobrinhos que foram políticos, sim, que são políticos. Oh, meu amor. São políticos. Essa foto foi onde? Foi na... A senhora está lembrando dessa? Foi em alguma festa que eu precisava ir de vermelho, que eu não gostava de usar vermelho, mas precisava ir de vermelho. E eu estava ali ao lado do grande amor da minha vida, das nossas vidas. Então, Luiz, olha, nós temos Maranhão na sua vida pública, trouxe 2 sobrinhos para a política. Olenque e Benjamin. Olenque e Benjamin. Além de Vilma, sua irmã, que foi sempre uma prefeita de Araruna, uma mulher muito respeitada no mundo da política. Agora, com relação aos filhos, nós nunca sentimos esse despertar. Dentro de casa, não. Dentro de casa não houve esse despertar com relação aos filhos. Nossos netos são muito pequenininhos, 11 anos e 3 anos. José Tagino Maranhão Neto, Maria de Fátima Neta, viu? Mas o neto, que lindo, lindo. Mas o netinho de 11 anos, me parece, já demonstrou ali... O netinho gosta mais de avião do que de política, viu? Tá. Maranhão sonhava que ele fosse aviador, inclusive seguindo os passos do avô. Mas nós não refletimos ainda sobre, não tivemos nenhum momento de refletir sobre a sucessão política do Maranhão, mesmo porque eu acho que os grandes vultos não deixam sucessores. Os grandes vultos são únicos.
eles vêm com o destino de mudar a nação, de mudar o seu estado, de mudar uma história, com seu exemplo de vida e com sua forma especial de ser. Então, suceder um homem como Zé Maranhão é muito difícil, muito difícil. São vocacionados. São vocacionados. E vocação não se pega assim de... Não. Tá? É da natureza. Desembargadora Fátima Maranhão, que entrevista, né, emocionante aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. A gente está sempre lhe acompanhando. Muito obrigado. Eu que agradeço, desejando a todos um bom trabalho. Bom demais. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.